Vamos lá, então nós vamos dar sequência no estudo dos fungos, nós vamos falar um pouco agora da parte mais funcional, metabólica dos fungos. Então, de que forma eles obtêm energia e também como eles fazem o seu processo de alimentação e de nutrição. Primeiro falando da parte da obtenção de energia. Então, lembre que nós, por exemplo, respiramos, e a grande maioria dos fungos também vai obter energia pelo processo aeróbico de respiração, né? Então, pela respiração aeróbica, a grande maioria dos fungos. Mas temos fungos também que fazem fermentação, e aí, nesse caso, são os fungos anaeróbicos facultativos, certo? Então, em relação à obtenção de energia, a grande maioria respira, alguns podem respirar ou fazer fermentação, no caso dos facultativos, certo? Então, aqui temos alguns exemplos. Um fungo unicelular, que é o levedo, levedura do pão, que é aquela que é encontrada no fermento biológico, como se faz o pão, se utiliza espécies desse tipo, que fazem fermentações. Também aqui nos processos de produção de vinhos, por exemplo, também se utiliza de fungos anaeróbicos, que fazem fermentação alcoólica. Aqui um exemplo de um fungo que faz respiração, um fungo que se alimenta de matéria orgânica de deposição, é a morquela, um exemplo aqui. Então, dentre os anaeróbicos facultativos, como eu falei, eles podem tanto respirar quanto fazer fermentações. Então, significa que seus filamentos, suas hifas, suas células possuem, então, todas as organelas, inclusive as mitocôndrias, né? Então, vamos falar aqui da parte anaeróbica do processo, quando eles estão fazendo, então, fermentações. Então, se nós utilizarmos um dos fungos mais estudados, mais conhecidos e mais utilizados, que é o mascomiceto, temos aqui o exemplo do Saccharomyces cerevisiae. Então, um fungo unicelular, que é capaz, então, de, pelo processo de fermentação, transformar o açúcar, que está presente, então, no substrato, no caso lá, se for o pão, o açúcar, a farinha, em álcool etílico e gás carbônico. Então, no processo de fermentação alcoólica, né, vai resultar, então, da fermentação, álcool etílico e gás carbônico. Quando não tem oxigênio presente naquele ambiente. Na presença do oxigênio, esses fungos podem respirar naturalmente. Na fabricação do pão, o que nos importa durante o processo de fermentação é a liberação do gás carbônico, que é o que vai fazer a massa crescer, ficar mais aerada, mais leve, certo? Então, esse gás carbônico e o álcool que vem desse processo, depois do pão assado, ele é liberado, não fica mais na massa. Tá? Então, para o pão, o que nos interessa é a liberação do gás carbônico, para a massa ficar leve e crescer. Na fabricação das bebidas alcoólicas, no caso da cerveja, dos vinhos, o que interessa no processo de fermentação é o álcool produzido. Então, nesse caso aqui, das bebidas alcoólicas, que é o mesmo processo que aparece aqui na produção do pão, o que interessa é o álcool, né, liberado desse processo. Entre os fungos, agora pensando na parte nutricional, como os fungos vão fazer o seu processo de alimentação? Então, lembrando que os fungos são heterotróficos, nenhum fungo possui clorofila, então todos são heterótrofos, como nós, animais. Então, só que diferente da gente, eles primeiro vão fazer o quê? Uma digestão extracorpórea para depois absorver as moléculas orgânicas já digeridas. Então, como que acontece? Lembra que eu já falei que essa parte do micélio, que fica adentrada na matéria orgânica, no substrato, ela vai, então, representar a parte vegetativa, que vai proporcionar, então, essa parte nutricional, a parte de respiração do fungo. Então, veja que aqui, se nós pegarmos o detalhe dessas hifas, significa o quê? Que ela vai liberar enzimas para fora do corpo, então, lá no pão, lá no fruto, lá no tronco da árvore que já está morta, e vai liberar, então, enzimas e vai fazer o quê? Digerir esse substrato, por isso que fica molinho, né? Antes dele absorver. Então, é como se fosse um canudinho, já sugando o nutriente, já simples, já digerido. Tá? Então, digere fora do corpo e depois ingere os nutrientes. Tá? Então, eles vão fazer o processo de quebra, como nós fizemos dentro do nosso tubo digestório, só que eles fazem, então, isso lá fora do corpo. Esse material que é digerido e é absorvido por essas hifas, então, do micélio vegetativo, vão ser distribuídas para todo o fungo, por essas correntes citoplasmáticas.
Então, lembra que dentro das células existe, então, já aquele movimento, que é a ciclose para a distribuição, né, das substâncias. E, nesse caso, como as hifas, elas podem ser não septadas, ou septadas, mesmo as que têm septo, tem uma conexão entre um pedaço, né, um septo e outro, entre os segmentos, então ela pode distribuir todo esse alimento, então, por essas correntes citoplasmáticas. E dentro do fungo fica guardada uma parte desses elementos que absorveu, então no caso a glicose, por exemplo, ela é convertida em glicogênio, que é um polissacarídeo mais complexo e que fica ali, então, como uma reserva. Então, se precisar quebrar, os fungos quebram o glicogênio novamente em glicose, e é essa glicose que ele absorve, ou a que estava estocada na forma de glicogênio, que vai ser utilizada lá no processo de respiração ou de fermentação. Então, dentre os fungos heterótrofos, a grande maioria é dita sapróbia ou saprófaga, ou saprófita, que vai ser, então, aquele grupo de fungos que vai ingerir, ou vai digerir e ingerir matéria orgânica já morta. Tá? Então, nesse caso, são os grandes decompositores de matéria orgânica do ambiente. Então, a grande maioria vai decompor matéria orgânica já morta. Então, são os responsáveis pela reciclagem ou ciclagem de matéria. Então, consegue, por exemplo, degradar celulose e lignina, que está presente nos troncos das árvores, por exemplo. Então, aqui tem um exemplo de um besouro, então, animais que já morreram, podem ser degradados então, por fungos. Aqui, exemplo de frutas, né, de verduras. Aqui é um tronco de árvore, pode ser excrementos. Então, vejam, importantes decompositores de matéria orgânica morta. Temos também fungos parasitas, que vão ser nutridos de matéria orgânica ainda viva, então todo esse processo que esses fazem na matéria orgânica morta, os parasitas vão fazer em organismos vivos, pode ser uma planta, pode ser no próprio animal, um humano, por exemplo. Nós vamos falar dos parasitas no próximo momento dessa aula. E ainda nós temos alguns fungos que são predadores. Então, na verdade, né, alguns autores consideram por quê? Porque as hifas do fungo conseguem reter e começar a digerir pequenos animais, como é o caso desse nematóide, que é um vermezinho cilíndrico pequenininho. Então, em alguns casos, eles consideram também fungos aí como predadores, já que eles conseguem reter um organismo, né, um animal. Mas vamos dizer que a grande maioria está nesse grupo aqui, dos saprófitos, que vão decompor, serem importantes aí, então, como promotores da reciclagem da matéria na natureza. Então, lá em ecologia, vocês vão estudar depois nesses decompositores, que nós já vimos que as bactérias, a maioria era decompositora também, né, que era saprófita decompositora. E nesse caso, então a grande maioria dos fungos também tem esse comportamento. Então, veja, fungos nunca vão ser produtores, eles não têm clorofilas, mas eles são importantes na cadeia alimentar, dentro de uma teia alimentar, como decompositores, promovem a reciclagem da matéria. Vamos ver se funciona aqui, um videozinho que mostra um pouquinho esse processo aí. Esse processo acelerado, tá, gente, da filmagem. Certo? Então, lembrar que os fungos, então essa parte visível aqui é a parte reprodutiva, e que a parte do micélio que está fazendo a digestão, ele está aqui dentro do substrato, dentro da matéria orgânica morta, dentro do tronco da árvore, lá no fruto, lá dentro do corpo do animal. Então, o que você está observando aqui externamente já é a parte reprodutiva. Então, a parte que está fazendo a digestão, ela fica dentro do substrato. Mais alguns exemplos de saprófagos. Então, lembro aqui do bolor negro que nós tínhamos falado lá do pão, ele pode também estar presente aí nos frutos. E
ele é um fungo de solo, mas lembra que sempre tem que ter matéria orgânica nesse solo para ele poder, então, se alimentar, fazer digestão e absorção. Alguns exemplos de basidiomycetos, de orelhas de pau. Então, nesse caso, veja que a matéria, que é tronco de árvore já morto. Se a planta estiver viva ainda, então ele é um fungo parasita. Então, nesse caso, estamos falando primeiro do saprófago. Aqui mais um exemplo de um ascomiceto. E outro também, olha, aquela estrutura bem típica, que é aquele cubo de frutificação formando uma taça. Aqui alguns filamentosos, como é o caso dos aspergillus, como é o caso do penicillium, que formam estruturas, as hifas, então, filamentosa, e produz aqueles esporos finos que nós tínhamos falado, entre os ascomicetos. Mais alguns exemplos de saprófagos, como é o caso aqui desse ascomiceto que está em folhas vegetais, né, já tínhamos falado desse grupo aqui, e lembrar aqui de algumas coisas importantes desses fungos aqui. Então, muitos deles são utilizados como biorremediadores. Então, solos que foram, então, contaminados, especialmente por hidrocarbonetos de petróleo, então, quando, por exemplo, nós temos derramamento de combustíveis, de petróleo, ou mesmo solos que estão muito contaminados com herbicidas, tem sido usado, então, fungos, algumas espécies de fungos, especialmente de penicillium e também de aspergillus, para fazer, então, aquela degradação desses componentes aqui tóxicos, quebrando eles em elementos mais simples e que não são danosos para o ambiente. Então, tem sido muito amplamente usado aí já fungos como biorremediadores. Vou chamar a atenção também desse Aspergillus flavus, que é um fungo que ele pode estar presente em grãos quando eles não são bem armazenados, como, por exemplo, amendoim, castanhas. Então, vamos imaginar se você, por muito tempo, ingere vários, né, fungos, vários grãos com esse fungo. Então, ele libera uma toxina, chamada de aflatoxina, que, acumulada por muito tempo, né, vai acumulando, ela pode causar câncer de fígado até. Então, é importante cuidar muito com essa questão dos produtos armazenados, para que eles tenham uma boa conservação, para evitar, por exemplo, a presença desses aspergillus em grãos. Então, quando você come um amendoim que está com aquele gosto esquisito, então já perceba que pode ser, então, que ele esteja realmente com a presença de fungos e com essa aflatoxina. Então, cuidado com essa questão dessas toxinas, né, que muitos fungos podem ocasionar. Mais alguns exemplos de saprófagos, veja que nesse caso são fungos que são comestíveis. Nós temos especialmente do grupo dos basidiomycetos, vários que são utilizados na culinária, como é o caso aqui do fungo, do gênero boletus, o shiitake, esses cogumelos aqui que são desse gênero lentinus. Nós temos aqui o shimeji, que é esse outro cogumelozinho também basidiomyceto, e o mais, talvez o mais popular ainda, que é o agaricus, que é o cogumelo Paris, que ele é vendido, né, conservado, como champignon, tá? Então, são todos fungos comestíveis. Aqui nós temos alguns exemplos de ascomicetos comestíveis, como o caso da morquela, que a gente chama de pantorra, e aqui as famosas trufas, que não é de chocolate. Essas trufas aqui são fungos, são do grupo dos ascomicetos, e são fungos que ficam subterrâneos, e são fungos extremamente caros, às vezes são de dólares, especialmente se de repente é o negro. São algumas espécies são raras e são extremamente apreciadas aí na culinária, especialmente na região da Europa. Eventualmente se pode encontrar algumas trufas aqui, por exemplo, na nossa região, mas aí elas são associadas a plantas que são exóticas, que foram trazidas para a nossa região, e aí acaba eventualmente tendo ou desenvolvendo alguns tipos de fungos como esses, né? Eu vou deixar umas leituras complementares aí para quem tiver interesse. Tá? Então, no caso, o tuber e a morquela são exemplos de ascomicetos comestíveis, e nós tínhamos visto lá atrás, quando falamos dos zigomycetos também, a possibilidade, por exemplo, de fazer o shoyu, né, com aqueles risópos, que é do grupo dos zigomycetos. Ainda dentro dos comestíveis, aqui pensando já mesmo nos processos, né, lá dentro da indústria, alguns exemplos de ascomicetos, como é o caso do penicílio. Lembra que já falamos que o penicílio é aquele que vai estragar o pão, que vai estragar um fruto, por exemplo, mas ele também é importante e usado na indústria. Quando se fabrica, por exemplo, os queijos, se usa a fermentação lática por bactérias, por lactobacilos. Mas aqueles fungos que são bem mofados, né, como é o caso dos camembert, dos roquefort, que são fungos que são, digamos, incrementados depois da fermentação do leite por bactérias, são incrementados com fungos penicílio, dessa espécie mesmo. Então, o penicílio
Roquefort, o penicílio camembert, são exemplos aí de fungos que são usados na indústria para deixar, digamos, os queijos com sabor diferenciado. Já tínhamos falado do uso, por exemplo, do penicílio na indústria, também farmacêutica, né, para a produção da penicilina, como é o caso aqui do Staphylococcus, né, que é uma bactéria que é combatida por penicilina, né, lembrando que nós vimos que o primeiro antibiótico, né, que foi descoberto e foi na espécie Penicillium notatum pelo Fleming, em 1929, nós já tínhamos falado disso. Então, lembrar que são também fungos ascomicetos, nesse caso, são saprófagos também, certo? E aí, no próximo momento, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parte aí dos parasitos, dos fungos parasitos.